Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Manual de Assassinato para Garotas Boas. A série acabou de chegar na Netflix e vocês pediram muito antes mesmo da estreia pra eu falar aqui no canal. Eu fiz na medida do possível porque, gente, final de House of the Dragon tá uma correria. E aí nesse vídeo eu vou falar com spoilers o que eu achei da série e pontuar coisas que eu gostei e não gostei. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui na série a gente é pego por conta do mistério do assassinato da Indy Bell, que morreu em 2019 e chocou a cidade local, até porque o seu namorado, o Saul, saiu como culpado e que supostamente após a sua confissão ele teria tirado a própria vida, ou seja, o suspeito perfeito. Mas 5 anos depois a Pip decide utilizar desse caso para ser o seu trabalho de conclusão de curso, até para ela ter créditos a mais ali para a faculdade, mas principalmente porque ela tinha certa culpa, porque ela achava que o fato dela ter direcionado o Saul ali pra Andy fez com que eles tivessem tido a discussão que acarretou em tudo, e conforme ela vai investigando ela vê que o buraco é muito mais embaixo e tem muita mais gente envolvida do que ela imaginava, inclusive outros crimes. A série é baseada no livro de mesmo nome, escrito pela Holly Jackson, que na realidade é uma trilogia de livros, né? Então eu gosto disso, que a gente tem essa história do assassinato da Andy fechado, mesmo que tenha uma continuação aí da história e com os mesmos personagens. Eu particularmente não li os livros, tá, gente? Mas o caso em si da Indy é fechado, então isso é muito bom narrativamente, porque não significa que você só vai saber a resposta ali no final da terceira temporada, por exemplo. E assim, gente, eu acho que ela é uma série que funciona principalmente pra quem é curioso que nem eu. Então eu fui pega pelo mistério, que é o básico, assim, tá? Porque é isso, ocorreu um assassinato, a polícia não solucionou muito bem, ou acobertou, né, algumas coisas no meio do caminho, que nem a gente viu, e aí aquela historinha de quem é o assassino. Mas o desenvolvimento disso tudo não necessariamente é bom. A série, ela me incomodou em algumas construções. Tinha algumas situações em que eles queriam claramente trazer discussões de temáticas sérias, mas eles não conseguiam se aprofundar. Então, por exemplo, quando a Pip, ela tá ali naquela festa, que é uma festa super e tal, a cena em que ela é assediada, eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais intensa, na forma em que os atores estavam sendo trabalhados em cena, não pela situação em si. É como se a série ela não tivesse coragem de ir muito além. Um bom exemplo disso é depois quando a gente tem a situação ali da Becca, né, em que a gente descobre que ela foi estuprada pelo Max. Essa cena é uma cena que é simples, mas ela é muito mais consistente no que ela quer dizer do que aconteceu ali. Eles não precisam mostrar ativamente o que aconteceu, mas você entende a gravidade da situação. Então eu acho que essa cena, ela funciona muito mais do que a cena ali da Pip. Eu não sei se é porque é uma atriz mais jovem e ali são atores mais velhos, então eles conseguem trabalhar mais essa intensidade, mas eu acho que eles também poderiam trabalhar, por exemplo, um assédio de uma forma diferente. Então o que eu quero dizer com isso é que ela não foi uma cena que essencialmente me convenceu. Parecia só que eles queriam trazer aquela situação até pra trazer um risco pra personagem, das coisas que ela tava se envolvendo, ela já tava sendo ameaçada e tudo mais. Ela tava se colocando em risco pra conseguir essa investigação, ainda mais dentro de uma personagem que tem uma personalidade bondosa. Ela era sempre muito inteligente, certinha, e por isso eu até falo, eu gosto porque a Emma, né, ela traz aqui uma característica muito parecida da Enid ali em Vandinha. A Enid é muito boazinha e a Pip também, só que ao mesmo tempo eu gosto que a atriz ela consegue trazer certas personalidades um pouco diferentes pra Pip, porque essa investigação toda também é um amadurecimento dessa personagem. Tanto que a conversa com a mãe dela ali no final sobre a faculdade é justamente sobre as coisas que ela acreditava porque era imposta de certa forma, né, e não necessariamente coisas que ela queria. Então eu acho muito válido esse questionamento da personagem. Então eu gosto desses momentos em que ela tá mais mazinha, vamos falar dessa forma, porque eu acho que a gente vê um outro lado da atriz que eu particularmente gosto, apesar de achar que ela não entrega em algumas cenas. Mas aí eu acho que é mais uma situação de direção de atores, porque a própria cena da Andy, ela morrendo, gente, que cena ridícula, assim. Eu achei patética, sendo bem sincera. Não o teor da cena, né, a revelação, mas a interpretação mesmo,
mesmo, sabe? E aí, esses incômodos, eles vieram ao longo de todos os episódios, praticamente, pelo menos até o final. Eu acho que o final da série consegue manejar melhor essas situações, dando mais compreensão de situações que a gente tinha assistido. Então, por exemplo, quando a Pip tá ali conversando com a moça que ajudou ela no momento em que ela estava sendo assediada, a gente vê que ela ajudou porque ela já tinha conhecimento dessa história no passado da Becca, porque a Becca procurou ela falando que não sabia o que tinha acontecido ali com o Max e também tomou a pílula do dia seguinte. Então você começa a ter um trabalho de característica ali da personagem e também, né, essa situação da Becca e do Max, a gente já tinha visto um momento, por exemplo, que, eu não me recordo se foi o Ravi ou se foi o policial que tinha falado, mas eles falaram assim, caras brancos como o Max, eles não saem como culpados. E aí é isso que eu falo, nesse momento que eu assisti a cena, eu falei, gente, ficou um negócio um pouco jogado ali, né, parecia que eles queriam discutir, mas ao mesmo tempo eles não tinham ainda construído necessariamente isso que tinha acontecido com a irmã da Andy e o Max, mas aí dá sentido, né, porque quando a gente vê o final, ele tá solto, mesmo que isso tenha acontecido. Então eu gosto como o final, ele acaba trazendo conclusões que melhoram algumas situações de incômodo conforme eu fui assistindo, mas ao mesmo tempo não constrói, que acredito eu que vá pra uma segunda temporada, por exemplo, mas não constrói o que aconteceu com a própria Becca, porque quando tem a revelação que ela matou a irmã, dá até a entender que a Pip não entregaria a ela, porque ela mesma fala, não foi sua culpa, ela já tava machucada, então ela ter tido 2 batidas ali foi o que acarretou na morte dela, inclusive todo mundo joga essa menina, né? Mas, ao mesmo tempo, ela drogou ali a Pip, e aí ela também fala assim, homens como Max, eles nunca pagarão, e tipo assim, ela basicamente tá fazendo, não a mesma coisa que aconteceu com ela, né, mas no caso, ela tinha sido drogada ali pelo próprio Max, e acabou que eles ela, né? Mas ela decide contar, mostrar onde tá o corpo da irmã, e aí ela droga ela. Tá certo que ela já tinha falado, para de investigar e tudo mais. E a gente não vê ativamente o que aconteceu com a Becca. Ela foi presa. O Elliot, no final das contas, ele acabou sendo inocentado, pelo menos pela parte de não ter sido o assassino da Andy. Eu senti falta também de uma construção, por exemplo, da própria Cara e da Naomi ali, delas sentirem certo alívio, né? Porque afinal de contas, o pai dela sim cometeu outros crimes, e crimes gravíssimos, como a própria morte do Sal, que foi algo induzido, então não foi ele que tirou a própria vida. Ou, por exemplo, a Becca matou o cachorro da Pip, né? Então, eu senti que não teve muitas consequências pro que a gente descobriu da Becca, que, apesar de ter sido algo sem querer ali com a irmã, ainda assim, ela fez coisas gravíssimas. E aí, eu até retomo isso que eu falei sobre a construção da Pip, dessa característica mais mazinha dela. Aquele diálogo dela com o Max, eu achei, assim, também horrível, sabe? Eu entendi a intenção, talvez ele seja o desenrolar, né, da próxima temporada, mas foi uma cena que eu não gostei, não me deu nem a sensação, assim, de as pessoas serão vingadas, que era a intenção da cena, sabe? Então, dito tudo isso, eu sinto que como uma conclusão do mistério, não é uma série boa. Eu acho que ela tenta trazer uns diálogos, que nem, por exemplo, do próprio professor, né? E acreditava que todo mundo tem um lado positivo e um lado muito negativo. E aí depois ele enfatiza esse negócio da sementinha. E aí eu também já acho que se perde um pouco. Eu acho que eles poderiam ter trazido um pouco dessa característica mazinha dele. Mas ao mesmo tempo, vou dizer, me surpreendeu. E eu gosto que a série retrate que alguém bom pode sim ser extremamente mal. Alguém que você confia, sabe? Ser uma pessoa que é uma pessoa abusadora. Então eu acho que nesse sentido a série acerta, como algumas relações também. Eu gostei muito da relação de amizade da Pip com a Cara, assim como eu gostei também da relação dela com o Ravi. Eu só realmente achei que a Pip tinha umas reações meio over, porque a série dá pra ver que claramente o que ela tá investigando vão ser coisas que vão refletir como ela vai enxergar aquela investigação. Então, quando ela vê de tipo, às vezes o que tá na nossa cara a gente não quer acreditar, então ela faz esse paralelo de supostamente o padrasto ter traído a mãe pela descoberta e dele não ser uma pessoa tão boa como ela acreditava, assim como o Sal, já que ele teve uma atitude explosiva, talvez ele não fosse tão bom assim. Até pra trazer essa construção, né, do assassino do Sal, que era uma pessoa boa e no final
era uma pessoa ruim, sabe? Mas eu acho que seria muito mais interessante se a série fosse construindo isso bem antes, sabe? E não no momento em que a personagem descobriu que é o professor. Então é por isso que eu falo que a série, ela faz parecer que ela é mais inteligente do que ela realmente é. Em situações que talvez se fossem encaixadas de forma diferente ou mais antecedente, traria esse efeito de é verdade, eles construíram lá atrás. Então, pra mim, ela é uma série de mistério muito básica, sabe? Por isso que eu falei, ela é uma série que vai te instigar. Porque é isso, aconteceu um assassinato, não foi bem assim, então eu quero descobrir. Mas não pela construção disso em si, ou como é levado esse enredo. Então é por isso que eu falo, você é instigado pelo mistério, mas não é uma série boa. Eu particularmente não gostei. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa série? Foi um mistério que te instigou mais do que foi pra mim? Foi algo também que você assistiu e acabou se decepcionando? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!